Glória a Deus. Amém. Quanto gente acredita no Pai com Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aqui, nessa campanha, nesse segundo elo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E bondade e misericórdia do Senhor, Ele me escolheu, Não sou digno, mas Ele sabe todas as coisas. Eu falei para Ele que eu não ia mais correr. Eu não ia mais retroceder naquilo que Ele tem na minha vida, porque às vezes a gente só prolonga, aquilo que já vai ser feito há muito tempo. E quando a gente recorre, quando a gente fica se retrocedendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós muitas vezes neutralizamos muitas coisas boas na nossa vida que era para acontecer. Muitas bênçãos que eram para acontecer no reino espiritual, no reino físico, ficam retidas porque nós nos travamos no reino. Então, para que nós venhamos ser abençoados, por exemplo, precisamos também nos entregarmos para o reino, para que as coisas possam acontecer, fluir tudo naturalmente. Amém? Irmãos, sem muita demora, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, que está lá em Gênesis capítulo 47. No seu versos 27. Aleluia! Falarmos de multiplicação, nós também temos que lembrar que no Egito, na terra de escassez, o Senhor vai fazer gerar abundância na minha e na sua vida. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 47, no seu versículo 27, diz assim: enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gosém, no Egito, e ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e a sua população cresceu rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para aceitar em nome de Jesus, peço a atenção de todos. Vamos tratar de uma mensagem, queridos, que muitas das vezes eu acho que muitos não queriam, ficar no Egito. Quando a gente lembra de Egito, a gente lembra de terra devastada, terra escassa, terra dos nossos inimigos, terra de escravidão. Quando a gente para falar do Egito, o Egito vai ser taxado como um povo exilado naquele local. Quando a gente pega para analisar todo o contexto, histórico de o povo de Israel se estabelecer naquela terra, nós vamos lembrar de fome, nós vamos lembrar de escassez, nós vamos lembrar de falta, de algo que eu e você talvez quiséssemos e não estamos tendo. Só que o povo de Israel nessa época aqui, Deus com bondade e misericórdia dava livramento ao seu povo. Se estabelecer no Egito talvez não seja algo ruim, mas pode ser um local de tratamento para mim e para a sua vida. A Bíblia fala, nós lemos esse texto, nos fala que estava se acometendo de uma grande fome na terra do Egito. Então, José, naquela época, juntamente com seu pai Jacó e toda a sua família, toda a sua comitiva, estavam lá nesse local, e o texto que a gente acabou de ler falou que eles não tinham falta de nada, eles tinham muita abundância, eles tinham multiplicação. Enquanto a terra estava sofrendo, estava sendo desolada, estava sofrendo, eles tinham multiplicação e eles estavam crescendo. Se falar de fome, se a gente for parar hoje e analisar um pouco o contexto dos africanos, as pessoas que vivem na África, as pessoas hoje podem procriar lá, mas a taxa de natalidade, o nível de morte é muito grande, porque as crianças nascem e não tem como se nutrir, não tem alimentação devida para ter o seu crescimento. Só que o povo de Israel estava crescendo, se multiplicando e estava vivendo bem naquele local. Nós paramos para analisar isso e nós devemos atribuir essas bênçãos ao Deus que faz essas coisas acontecerem. Essas coisas só acontecem quando Deus está no meio do seu povo. Essas coisas só acontecem quando eu e você nos voltamos para Ele, e por misericórdia dEle, Ele consegue fazer na minha e na sua vida. Trazendo para os dias atuais, para mim e para você, quantas pessoas já trabalham em locais em que as pessoas se levantam com palavras ruins. O contexto daquela comunidade ali são pessoas que servem a outros deuses, e a gente está ali fazendo a diferença naquele local. Só que muitas das vezes nós não estamos sozinhos batalhando ali.
Deus tem guardado o seu povo. Deus muitas das vezes dá crescimento de cargos a pessoas. Deus multiplica as bênçãos na vida dessa pessoa. E foi assim com o povo de Israel sendo estabelecido no Egito. Egito, irmãos, não é local de escassez para mim e para você. É local de escassez para aqueles que não servem ao Senhor Jesus. É para aqueles que estão distantes da presença de Deus. É para aqueles que não se achegam para o Senhor. Então a gente vê muitas pessoas dentro da casa de Deus, passando no Egito, vivendo no deserto, porque muitas das vezes ele está distante da presença de Deus. No início de ano, irmão, nós sabemos que todos nós fazemos planos, projetos, todos nós colocamos no caderninho, né, metas para que a gente conquiste. Poxa Deus, eu quero que meu emprego eu consiga uma promoção. Coloca lá salvação de filhos, de marido, de pai, curas. Nós fazemos projetos. Não tem um aqui que nesse primeiro, ontem, né, e hoje, não colocou orações específicas, clamando por algo que você quer que aconteça em janeiro, em fevereiro e nos demais dias do ano. Tem gente que é muito específico, Senhor, meu aniversário, falando no meu caso, meu aniversário é setembro, Senhor, eu quero uma bênção em setembro. Já profetizei que minha tia Lê, mas não deve me dar um carro. Irmãos, amém, glória a Deus. E vamos entrar na mensagem. Se pararmos um pouco para irmos um pouco para trás e pegarmos a história um pouco de Jacó. Jacó foi um homem que ele sofreu um pouco de danos, né? Desde a sua adolescência, né? Com aquela enganação que a gente sabe que ele toma a primogenitura de seu irmão. E aí ele tem todo um contexto que ele vai parar numa terra para trabalhar pelo seu sogro, resumindo, trabalhando com a mulher que ele queria, né? A esposa que ele tanto desejava. Só que aí o seu sogro tem uma estratégia, porque ele não podia dar mais nova se antes casar mais velha. Ele precisaria casar mais velha, então ele cria uma estratégia, engana Jacó, tá? E a gente conhece um pouco dessa história. Só que em meio a essa enganação que Jacó estava sofrendo, ele começou a trabalhar por uma e ganhar outra. Aí ele teve que trabalhar por aquilo que ele queria, conquistar o que ele queria. Só que aí ele começou a falar: poxa, eu preciso sair da terra do meu sogro, eu preciso sair. Ele estabelece uma regra: vamos aqui, as salpicadas e as malhadas, toda vez que desce rebanho. Aí o próprio Labão começou a entender. Enquanto ele falava, você vai ganhar salpicada, só dava a salpicada. Quer dizer, quando ele falava, isso só vai dar, você só vai ganhar a salpicada. Como é, meu Deus? A malhada, só dá a salpicada. Então você só vai ganhar, mas todo mundo doido, só dá a salpicada, você só vai ganhar agora a malhada, só dava malhada. Então Deus fez Jacó prosperar em meio ao engano do seu sogro. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos entender ao Deus que nós estamos servindo. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Agora Ele precisa também que eu e você multiplique também os dons que há em mim e há em você. Nós estamos indo da casa de Deus, irmão, muitas vezes só para querer colher. Não tinha que é errado você ganhar. Ninguém aqui quer ter perdas. Ninguém quer chegar ao final do ano e falar: poxa, eu perdi um familiar. Vamos falar no contexto de almas, que é o que nós temos que visar hoje. Anos de colheita. A gente tem perdido tantas pessoas. Eu tive um colega que recentemente perdeu a mãe dele. Ele de manhã ele estava com a mãe, almoçou com a mãe, ajeitou a prateleira da mãe. Quando foi de tardezinha, a mãe dele acabou falecendo com um infarto fulminante. Não serve, não é crente, mas será que Deus não queria avisar ele ou preparar até uma despedida para ele? Só que ninguém está preparado para perder uma mãe. Ninguém está preparado. Como a mãe também não está preparada para perder um filho. Só que nós precisamos entender que nessa terra que estamos vivendo, se nós não estivermos próximos do Rei, se nós estivermos próximos da presença, ligados com o Senhor, hoje de manhã eu fiz uma oração específica: Senhor, eu preciso reaver o discernimento de espírito para estar atento à sua voz, porque Deus, eu não quero mais ser pego de surpresa. Quantos de nós aqui, irmão, infelizmente fomos pegos de surpresa diante de uma situação, diante de uma escassez, diante de uma perda? Será que nós queremos viver dessa forma? Nós temos um Deus que revela as coisas para mim e para você. Revela na sua palavra. Quando a gente chega de manhã e coloca na luz, faz um devocional, junta com ele. Tia Léa hoje chegou aqui de manhã. Vou contar para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu falei: Deus,
Eu orando ali, ó, Deus, eu estou com desejo no coração de fazer isso. E aí, tal. Eu vou pedir prova a Ele, não pedir prova a Deus. Deus hoje ali falando, ó, não faça, porque eu não estou nesse negócio. Isso é forte, irmãos. Ela não estava nem ouvindo, ela estava orando, estava no espírito. E ela falou, não faça, porque eu não estou nesse negócio. Talvez eu quisesse fazer com a intenção do meu coração, mas será que eu estou preparado? Será que a pessoa, a família está preparada também? E muitas das vezes a gente não está com o ouvido sensível. E eu parei assim e falei, Jesus, amém. E nós precisamos, irmãos, fazer prova dele, entendermos que temos um Deus vivo, que revela, Ele não vai me deixar enganado. Eu podia muito bem fazer o que eu queria. Podia acontecer uma situação aqui de ela não vir para a oração de manhã, eu vim aqui orar, Deus não falar nada comigo e eu fazer aquilo que eu coloquei no meu coração, com o meu ego, com o meu desejo. E nada acontecer, ou talvez só piorar a situação. Eu entendi hoje que eu preciso orar mais, eu preciso clamar mais, eu preciso descer mais, para que as coisas que eu quero fazer, Deus também esteja para fazer junto comigo. E assim, irmãos, quando eu e você pegamos esse texto aqui, ó, o povo de Israel, em meio a uma terra de escassez, eles foram abençoados, nada tiveram falta, a multiplicação do Senhor chegou para eles, porque Deus estava com ele. Será que esse povo merecia, irmãos? Será que esse povo estava realmente voltado? Mas eu acredito que por amor de um, Ele faz, Ele cuida, Ele livra, Ele aproxima também. Muitas das vezes acontece determinadas situações ruins em nossas vidas, e Deus acaba aproximando mais a intimidade minha e a sua intimidade. Nós nos aproximamos mais dele diante de uma dificuldade, que eu aprendi ao longo do tempo que existe a vontade permissiva de Deus. Tem certas coisas que Deus permite, irmãos. Deus fala, ó, eu vou deixar acontecer. Eu vou deixar acontecer. Não é que Deus seja ruim, não. Mas Deus, até na coisa ruim que acontece comigo e com você, Ele glorifica o nome dEle. Ele exalta o nome dEle. Mas eu e você precisamos estar de pé. Não podemos nos abater diante das dificuldades. As guerras estão aí para que a gente traga, a gente lute, a gente não desista. E nesse ano, nesse segundo ano dessa campanha, irmãos, Deus está dizendo que a multiplicação dele vai acontecer, mas eu e você não pode desistir, porque o local de escassez também é um local de vitória, é um local de bênção para mim, para a sua vida. Imagine só o Egito, o povo se entregasse ali, não servisse mais a Deus, se aproximasse dos deuses do Egito. Será que Deus ia cuidar, Deus ia livrar? Talvez por amor de Deus até que Ele poderia fazer, mas nós precisamos, irmãos, entendermos que nós nascemos para o louvor da glória dEle. Nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome dEle, mesmo com percas, mesmo com ganhos. Nós precisamos ser adoradores em todos os momentos. Nós só glorificamos a Ele quando vem o bom de Deus. Se nós nos acometemos no texto de Jó, né? Jó mesmo ele fala que com a perda que ele teve, será que ele não glorificaria o nome do Senhor mesmo perdendo? Será que eu e você, irmão, se hoje, eu lembro que nosso irmão Ricardo, ele falava uma coisa aqui, né? Tinha um louvor que a gente sempre cantava aqui, que dizia assim, se quiser levar tudo que teu, pode levar, pois veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas o teu coração, porque foi aonde você pôs a mão. Aí ele pegou e falou, irmãos, eu gosto de louvar essa canção, mas será que eu estou preparado para viver o que essa canção está dizendo? Se quiser levar tudo o que tem, irmãos, como essa mensagem é forte, e aí? Aleluia! Testemunho da missionária, da pastora Vera aqui é forte, quando ela, dentro da igreja, irmãos, ela recebeu a notícia que tinha perdido um filho. Mediante a isso, eu comecei a lembrar do próprio Davi, quando aquele filho dele nasce lá, com o Betseba, ele clama, e nada acontece. Quando ele descobre que a criança morreu, ele levanta e sacode. E o servo dele pergunta, e aí, você fala assim, nada,
quando a vida tem esperança. Quando a criança estava respirando, estava clamando, aquele que podia fazer alguma coisa. E é assim que a gente tem, você tem que estar, irmão. Se temos um parente que se encontra longe do Senhor, nas drogas, no alcoolismo, enquanto tiver vida, não cesse de orar, não. Que a tendência natural do homem é falar, vou largar de mão. Vou deixar que o mundo, que o inimigo tome conta. Não, você precisa batalhar com ele. Você mesmo que seja árvore, nós precisamos entendermos, irmão, que nós podemos desfalecer da oração, o dever de orar e nunca desfalecer. Irmãos, esse texto aqui, né, essa campanha, quando a gente fala de multiplicação, muitas das vezes nós pensamos, né, de alargar a nossa tenda, trazendo para a Bíblia, a gente faz a escritura, né? A gente ouviu isso hoje de manhã, isso. Alargar o nosso celeiro, alargar a nossa tenda, mas precisamos também alargar o nosso ministério, alargar o dom que há de Deus que há em você, multiplicar, irmãos. Eu vou fazer uma auto-reflexão aqui, não precisa nem responder não. Quantas almas eu e você ganhou no ano de 2025? Não precisa nem responder. Isso agora estamos vivendo 2026. Vamos profetizar quantas almas eu e você vamos ganhar para Cristo. Começando pela mim e pela sua família. Começando no meio do seu trabalho. Começando na minha e na sua comunidade. É isso que nós precisamos, para multiplicar o reino de Deus. Pensamos muito aqui na terra, mas precisamos entender que nós somos cidadãos do céu. Não podemos ajuntar. É bom, irmão, a gente tem o melhor dessa terra aqui, é bom. A gente vê muitos pregadores falar que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um apartamento, um vilagem, Deus vai botar uma melhor geladeira na sua casa, uma melhor televisão. É bom a gente ouvir isso. É muito bom de chegar, meu irmão, convidar você para lá, irmão, cadê a televisão que eu comprei, que Deus me deu? 70 polegadas, eu cinema em casa. É bom. Olha, irmão, aqui na minha casa eu consegui reformar toda, tá lindo, tá muito beleza. Aí sem fôlego de vida. Muitas das vezes é uma passagem do nosso ego. Não estou dizendo que a gente não tem que conquistar aqui, não, irmão. Não estou dizendo isso, não. Nós temos sim. É um dos começos ser o melhor dessa terra, porque o povo estava no Egito, mas estava bem, estava vivendo bem. A multiplicação estava acontecendo no lugar de escassez. Mas precisamos também focar no reino. Precisamos também focar nas coisas do Senhor. A pastora ontem ministrou, né, acerca dos dons. O 5 ele multiplicou para 10, 2, 4, e do 1 ele pegou o que ele chamou. Muitas das vezes nós estamos atemerados, estamos com medo do homem, estamos com medo de fazermos aquilo que Deus colocou na sua mão. Se Ele colocou na sua mão, Ele vê capacidade. Se for um investimento, não tenha medo do investimento. Eu estava até comentando com a pastora, muitas das vezes, né? O que tinha 5, eu tenho 5. Eu vou investir 2 só. 2, vou ficar com 3. Se eu perder, eu vou continuar com meus 3. O que tinha 2, não, eu podia, vou investir 1. Se eu perder, eu vou ficar com 1. E o que tinha somente 1? Se ele investisse aquele ali, perderia, ele ficaria o quê? Nada, né? Mas aquele que me chamou, ele te chamou. Não existe perca, não, irmão. O que te chamou, ele te chamou. É para a gente multiplicar, não vamos perder. Se é para 1, irmão, você vai multiplicar para 2, depois para 4, depois para 8. E assim você vai seguir, querido. Não vamos ter perca dentro do reino de Deus. Não existe isso aqui dentro. E essa é a minha fé, a sua fé que nós devemos semear. O Senhor Jesus fala: quem não deixar pai, mãe, filho, que não tenha 100 vezes mais. Essa é a multiplicação que o Senhor tem para mim e para vocês. Eu queria que vocês colocassem de pé. O Senhor me ajudou. Eu quero orar por vocês. Quero unir a minha fé com a tua e acreditar, irmãos, que esse ano vai ser o ano que, como o pastor Marcos fala, que você vai arrebentar no reino de Jesus. Você vai arrebentar com Jesus. Você vai crescer, você vai multiplicar, você vai sobressair na terra de escassez. Deus não te
para que você fique paralisado. Se existe um dom, multiplique. Se existe algo em você, bote para fora e semeie no reino do Senhor. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que se encontra aqui, ou que está me acompanhando, Senhor, via vídeo, via rede social. Pai, a minha oração neste momento, Senhor, é que o Senhor multiplique, Senhor, as bênçãos espirituais na vida do seu povo. Deus, a experiência hoje de manhã foi tão linda, Pai, quando você entende que você precisa fazer as coisas na direção de Deus. Então, Pai, nessa noite, nós buscamos a tua direção, nós buscamos, meu Pai, o teu cuidado, nós buscamos, Senhor, vivermos e caminharmos contigo, meu Pai, para que não venhamos ter perda. Senhor da glória, aí está o teu povo, aí está a tua igreja. Eu quero orar por cada um aqui, Deus, e apresentar, Senhor, para que os dons específicos que foi entregue, a multiplicação do Senhor aconteça na vida dele, aconteça na vida dela, e não venhamos ter perda, Senhor, não venhamos ter medo, não venhamos ser temerosos, meu Pai, diante de uma situação, meu Pai, que o mundo possa tentar fazer nos parar. Deus, se o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos garantir a vitória, o Senhor vai nos garantir a vitória no lugar de escassez, o Senhor vai nos garantir, meu Pai, o ganho, meu Pai, daquilo que o Senhor fala na tua palavra, crescer, meu Pai. Nós vamos multiplicar as bênçãos, meu Pai, nós vamos multiplicar os dons, nós vamos fazer acontecer, meu Pai, na terra da nossa escassez. Se estamos, meu Pai, vivendo, meu Pai, sofrendo perseguição, seja no trabalho, seja, meu Pai, na nossa comunidade, com vizinho, com quem quer que seja, meu Pai, Deus, oramos e te pedimos, meu Pai, que o Senhor entre com providência agora, meu Pai, e no local, meu Pai, de guerra, de batalha, que o Senhor entre, meu Pai, para pelejar conosco, e a vitória nós acreditamos que é certa, a multiplicação é certa, viver bem é certo. Então, Pai, nessa hora, vai visitando, meu Pai, esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e te peço que a tua boa mão, Senhor, possa, meu Pai, visitar ele, visitar ela, meu Pai, e trazer, meu Pai, benefícios do alto. Nós não vamos ter perca no ano de 2026, porque aquele que nos chamou garante, meu Pai, a multiplicação dentro do reino. Pai, nós queremos, meu Pai, te glorificar, Senhor, por essa mensagem que falou, que bradou meu coração, que eu preciso, meu Pai, multiplicar, Senhor, não dividir, é multiplicar, porque, meu Deus, nós somos um corpo trabalhando junto, trabalhando ajustado, trabalhando, meu Pai, com unidade, a de ter crescimento. Somos um corpo e precisamos entender, meu Pai, que a cabeça não pode ir sem as pernas, que a perna não pode tocar sem os braços, que a cabeça não consegue ver sem os olhos, meu Pai, e nos faz entender, meu Pai, que somos um corpo ajustado diante do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é a cabeça da igreja, meu Pai. Então, Pai, nessa noite, meu Pai, te pedimos que o Senhor possa, meu Pai, derramar e multiplicar as bênçãos sobre o teu povo, e nós profetizamos, meu Pai, que não vamos ter perda, em nome de Jesus. A igreja diz: